Resolução PUC 2014. Um estudante de física resolve brincar com espelhos esféricos e faz uma montagem. Utilizando um espelho esférico côncavo de raio de curvatura igual a 80 cm e outro espelho convexo de raio de curvatura cujo módulo é igual a 40 cm. Então aqui nós temos o espelho côncavo e aqui o espelho convexo. Os espelhos são cuidadosamente alinhados de tal forma que foram montados coaxialmente, com suas respectivas superfícies refletoras se defrontando e com o vértice do espelho convexo coincidindo com a posição do foco principal do espelho côncavo. O aluno, então, colocou cuidadosamente um objeto no ponto médio do segmento que une os vértices desses dois espelhos. Então, nós temos aqui o objeto. Determine, em relação ao vértice do espelho convexo, a distância em centímetros da imagem formada por esse espelho ao receber os raios luminosos que partiram do objeto e foram refletidos pelo espelho côncavo, e classifique-a. Vamos lá, então. Bom, primeiro nós temos o seguinte, né, que o espelho côncavo, aqui, que é o número 1, ele tem raio de curvatura 80 cm e a distância focal dele é 40. Como que a gente faz isso? Divide o raio por 2, certo? Então eu tenho 40 centímetros aqui, foco do primeiro espelho aí do côncavo, ok? Observe que, pelo enunciado, o espelho 2, que é o espelho convexo, de raio de curvatura R2 igual a 40 cm e distância focal F2 igual a menos 20, é negativo, que é o espelho convexo, tem sempre distância focal negativa, foi colocado sobre o foco do espelho côncavo, ou seja, a 40 centímetros dele. Então está aqui, ó, espelho convexo está exatamente no foco do espelho côncavo, ok? Vamos lá, e aqui está o R1, que é o raio de curvatura do espelho côncavo. O objeto O foi colocado no ponto médio do segmento que une os dois espelhos. Então está aqui, bem no meio aqui, a distância dos dois espelhos. Aqui está o lapisinho aqui, no ponto médio. Bom, vamos primeiro localizar a imagem P'1, formada pelo espelho côncavo. Então, como ele é colocado a uma distância de 20 centímetros, esse é o P1. E aí o foco 1 é 40 centímetros, e aí a gente vai aplicar a equação de Gauss. Tá? 1 sobre F1 igual 1 sobre P1 mais 1 sobre P'1. Então, pelo desenho aqui, você já está vendo, tá, a situação. Né? Vamos ver o cálculo aqui, como que vai dar. 1 sobre 40 igual 1 sobre 20 mais 1 sobre P'1. 1 sobre 40 menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P'1. 1 menos 2 sobre 40 é igual a 1 sobre P'1. Então, menos 1 sobre 40 é igual a 1 sobre P'1. Com isso, nós temos que o P'1 vale menos 40 centímetros. Tá? Aqui abaixo nós temos a construção geométrica dessa primeira imagem. Tá? Então você vê aqui, 40 centímetros atrás do espelho côncavo. Tá? Por isso aí você tem a imagem virtual e direita. Ok? O prolongamento dos raios aqui, imagem virtual e direita. Certo? Então, vamos lá. Essa primeira imagem, distante, P2 é igual a 40 centímetros, mais 20 dá igual a 80 centímetros. Certo? Do espelho convexo, de distância focal F2 menos 20 centímetros. Ela fornece, por esse espelho, uma nova e segunda imagem P'2, de valor calculado pela equação de Gauss. Certo? Então vamos lá. Vou jogar aqui na equação de Gauss de novo. 1 sobre F2 igual 1 sobre P2 mais 1 sobre P'2. Tá. Distância focal 2 é menos 20, então é 1 sobre menos 20. O P é 1 sobre 80, tá? Mais 1 sobre P'2. Tá?
Então, por que 80? 40 centímetros aqui, mais 20 centímetros e mais 20 centímetros, dando 80 centímetros aqui, o P. Bom, resolvendo a equação, 1 sobre menos 20 menos 1 sobre 80, tá? Tirando MMC, 80, ficou MMC, menos 4 menos 1, deu menos 5. Regra de 3 aqui, invertendo os valores, menos 80 dividido por 5, menos 16 centímetros é a distância da imagem. Vamos lá, construção geométrica. Então temos aí a construção geométrica da segunda imagem. Tá? Então você tem aqui, tá, a primeira imagem, que foi formada aqui do espelho côncavo. Tá? Fazendo aqui a construção geométrica, você tem o seguinte, né? Você tem uma imagem virtual e direita, tá? Distante 16 centímetros do espelho convexo. Tá? Virtual, atrás do espelho, né? Prolongamento dos raios, direita, que não é de ponta cabeça. Ok? Bom, então nós temos aqui que a distância P' é 16 centímetros, tá? Virtual e direita. Com isso, temos a alternativa A. Questão 2. Se beber, não dirija. Esse é o slogan da campanha da Lei Seca. Aí vem, proprietário do veículo, ilustrado na figura abaixo, não seguiu as recomendações veiculadas na campanha e colidiu violentamente contra um poste. A colisão foi... Aí temos aí as 5 alternativas. Letra A, perfeitamente elástica, com dissipação máxima de energia cinética e nenhuma conservação da quantidade de movimento. B, perfeitamente elástica, com conservação total da energia cinética e da quantidade de movimento. C, parcialmente elástica, com dissipação máxima de energia cinética e nenhuma conservação da quantidade de movimento. D, perfeitamente elástica, com conservação total da energia cinética e da quantidade de movimento. E item E, inelástica, com dissipação máxima de energia cinética. Vamos ver então aí. Bem, pela figura, após o choque, a velocidade relativa de afastamento entre o carro e o poste é 0. Então, não aconteceu nada depois, né? Bateu e parou ali. Ficou preso ao poste. O que caracteriza uma colisão inelástica. E toda a energia cinética do carro foi dissipada nessa colisão. Então a alternativa correta é a letra E. Só que tem um probleminha aí. Como a PUC colocou 2 alternativas iguais, essa questão foi anulada. Tá? Mas a resposta correta é a letra E. Ok? Questão 3. O tênis de mesa é o jogo em que 2 pessoas ou duplas usam raquetes de madeira para passar uma bolinha de um lado a outro, por cima de uma rede instalada em uma mesa. Eu chamo isso de ping-pong, mas tudo bem. A grandeza física velocidade é de suma importância, pois ela assume o papel de decidir o ponto ou disputá-lo com maior precisão. A bola pesa entre 2,40 gramas e 2,53 gramas e pode, após uma cortada de um atleta adulto, superar a velocidade de 200 km por hora. A situação é complicada para quem tem de defender o golpe, pois a distância máxima percorrida pela bola na diagonal da mesa é de aproximadamente 3 metros. Determine o tempo aproximado em segundos que a bola gasta para percorrer a máxima distância da mesa, quando sacada por um adulto com velocidade escalar de 207 km por hora. Despreze a resistência do ar e considere retilínea a trajetória da bola. Bem, se você desprezou a resistência do ar e a trajetória da bola é retilínea,
você estabelece o movimento retilíneo uniforme. Então, MR1 significa que ele está numa reta com velocidade constante, certo? E como ele diz aí que a velocidade máxima, aí, no caso aí, seria de 207 km por hora, e uma distância de 3 metros, você resolve direto aí pela equação da velocidade. Tá? Então, velocidade é a distância dividido pelo tempo, certo? Só que, tem um probleminha aí. A velocidade da bolinha está em quilômetros por hora, certo? A velocidade da bolinha está em quilômetros por hora. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Dividir essa velocidade por 3,6 para transformar ela em metros por segundo. Ok? Aí a gente tem a unidade de medida segundos. Então, dividindo 207 por 3,6, nós obtemos aqui 57,5 metros por segundo. Ok? Jogando aqui na vedete, na equação da velocidade, você tem 57,5 igual a 3 dividido por ΔT. ΔT é 3 dividido por 57,5. Então, o intervalo de tempo da bolinha é 0,0521. Isso, temos aí a alternativa E, 0,05 segundos. Ok? Exercício 4. Então, eletricidade aqui, associação de resistores. Na associação de resistores abaixo, o símbolo, esse retângulo aqui, representa um resistor, cuja resistência elétrica é R ohm. Então, cada retângulozinho vale R. Calculando a resistência equivalente dessa associação entre os pontos A e D, obteremos que valor? Muito bem, vamos lá. É uma associação, pelo que vocês estão vendo aqui, é uma associação mista de resistores. Então eu tenho ligação em série, por exemplo, essa aqui, com ligação em paralelo. Por exemplo, esse resistor em relação aos demais. Ok? Vamos lá. Então, primeiro, a gente vai calcular o que está em torno do desenho. Então, aqui, você está vendo aqui 3 resistores em série aqui, 3 resistores em série aqui, 3 resistores em série aqui e 3 resistores em série aqui. Então, primeiro a gente vai calcular esses resistores externos. Como que faz a ligação em série? É só somar. Então, eu somo R mais R mais R. Então, eu tenho 3R. Ok? E aí, eu vou ter aqui esse 3R em paralelo com o R que está abaixo. Certo? Então, você vai olhar aqui, ó. Você tem 3R aqui em paralelo com esse resistor aqui abaixo. Bem, ligação em paralelo. É o produto soma. Então, multiplica em cima e soma embaixo. Então, 3R vezes R, 3R vezes R, dividido por 3R mais R. Ok? Aí eu tenho 3R ao quadrado dividido por 4R. Simplificando, sobra 3R sobre 4. Aí eu vou chamar esse resultado aqui de R'. Ok? Então, meu desenho vai ficar desse jeito. Se você pegar o desenho inicial, eu estou eliminando toda essa parte aqui, toda essa parte aqui, toda essa parte aqui e toda essa parte aqui e substituindo por R'. Então o desenho está bem bonitinho aqui, olha. R', R', R' e R'. O restante do desenho, eu também internamente estou substituindo R', porque se você perceber no desenho interno, aqui, ó, a parte aqui dentro, agora, você está vendo a mesma configuração da parte maior aqui fora. Então eu tenho a mesma configuração. Então, aqui dentro é R', aqui dentro também é R', 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 e o desenho menorzinho também eu vou chamar de R', R', R' e R'. Então você simplificou bastante agora o circuito, ok?
Só que ainda não chegamos no A e no D. Bem, agora, se você perceber, na parte externa de novo, eu tenho esse R' e esse R' em série, e abaixo aqui, esse R' e esse R' também em série. O que eu faço? Somo os dois. Então, eu vou ter aqui 2 R', certo? Então, eu vou ter 2 R'. Então, eu vou ter esses 2 R' em todo o circuito, certo? Então, se você pegar aqui no desenho inicial, tudo ficou R', vai ficar 2 R' aqui, 2 R' aqui, internamente também 2 R', 2 R', e no desenho menor também 2 R' e 2 R'. Aí, o que você faz? Como o R' vale 3R sobre 4, tá? Eu vou chamar esse 2R' de R duas linhas. Aí eu vou substituir o R' aqui por 3R sobre 4. Substituindo, eu vou ter 2 vezes 3R sobre 4, que vai dar 3R sobre 2. Tá? 6R sobre 4 dá 3R sobre 2. Então agora, estou chamando de R duas linhas. Ok? Esse 2R' eu chamo de R duas linhas. Tá? Chamando ele de R duas linhas, tá? O que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter uma ligação em paralelo em 3 etapas. Tá? Primeira etapa de fora, certo? Eu tenho uma ligação em paralelo. Segunda etapa aqui, ó, AB, né? Você está vendo aqui, ó, AB é uma ligação em paralelo. Depois, BC, outra ligação em paralelo. E por último, aqui dentro, CD, a última ligação em paralelo. Tá? Desmembrando isso, é como se você pegasse aqui a ponta A e a ponta D e esticasse. Tá? Então, você esticando, tá, esse circuito, você tem essa configuração aqui, ó. A até B, depois B até C, acompanhando aqui, e por último C até D. Aí eu tenho um circuitinho aqui misto, mas com 3 ligações em paralelo. Tá? O que você faz aqui para finalizar? Quando eu tenho 2 resistores iguais, que é o R duas linhas, é só dividir por 2. Certo? Então eu vou dividir aqui por 2, o meio aqui por 2 e o final aqui por 2. Certo? Então, eu faço essa configuração aqui, ó. R duas linhas dividido por 2. Nas 3 etapas, e eu vou ter aqui 3 resistores em série. Então, R duas linhas por 2, mais R duas linhas dividido por 2, mais R duas linhas dividido por 2, eu tenho 3 R duas linhas dividido por 2. Ok? Essa é a resistência equivalente. Substituindo o valor de R duas linhas por 3R sobre 2, nós temos aí, né, 9R sobre 2 vezes 1 meio, que vai dar 9R sobre 4, portanto, a alternativa C. Questão 5. Eletrostática, vamos lá. Uma caixa contém N esferas metálicas idênticas, neutras e apoiadas em suportes isolantes. Um aluno separa essas esferas em agrupamentos, que contêm quantidades iguais de esferas. Os agrupamentos estão distantes entre si e foram nomeados por A, B e C. Nos agrupamentos A e B, as esferas estão todas enfileiradas e encostadas umas com as outras. No agrupamento C, as esferas também estão enfileiradas, porém bem distantes umas das outras. Após esse procedimento, o mesmo aluno, segurando pelo suporte isolante uma outra esfera metálica, inicialmente eletrizada com carga Q e idêntica às esferas metálicas contidas nos agrupamentos A, B e C, faz o contato sucessivo dessa esfera, eletrizada com as esferas do agrupamento A, depois com as esferas do agrupamento B e, finalmente, com cada esfera individualmente do agrupamento C. Ao final desse procedimento, podemos afirmar que a carga final da esfera que estava inicialmente eletrizada com carga Q será de qual valor?
Bem, então, primeiramente aqui, você tem aí a representação dos 3 agrupamentos. Tá? Então, agrupamento A, né, todas coladinhas aqui, N sobre 3 esferas, e são neutras. Agrupamento B, também N sobre 3 esferas, todas grudadinhas aqui, e são também neutras. O agrupamento C, também a mesma relação de N sobre 3 esferas, só que elas estão todas afastadas, certo? Bem, todas elas são neutras. Agora, fazendo o que o problema enunciou, né? Quando você coloca a esfera P, que está eletrizada com carga Q, em contato com as esferas do agrupamento A, o que vai ocorrer? Né? Então, você vai aqui, encosta a esfera P, que está eletrizada com a carga Q, nas esferas do agrupamento A. O que vai acontecer? A carga será igualmente distribuída entre todas as esferas do agrupamento, juntamente com essa carga, com a esfera P que tem a carga Q. Ok? E aí? E aí eu vou ter uma carga nova que eu vou chamar de Q'. Tá? A carga Q' da esfera P. Como que vai ser isso aqui? Q dividido por 1 mais N sobre 3, que é a quantidade de esferas do agrupamento A. Então, tirando MMC aqui, eu tenho 3 dividido por 1, 3, multiplicando aqui por 1 dá 3, mais N sobre 3. Tá? Então, simplificando, eu tenho que o Q' é 3Q sobre N mais 3. Esse 3 aqui que está dividindo, passa para cima multiplicando o Q. Com isso eu tenho 1. Agora, iremos colocar aí essa nova carga Q' da esfera P em contato com as esferas neutras do agrupamento B. Ok? Então vamos lá. Encostando a esfera P de novo aqui no agrupamento B, eu vou gerar uma nova carga Q'. Novamente, né, a carga será distribuída em todas as esferas. Então eu tenho Q' igual Q' dividido por 1 mais N sobre 3. Tá? Substituindo aqui o valor de Q', que é 3Q sobre N mais 3, dividido por 1 mais N sobre 3, eu tenho essa divisão aqui de duas frações. Tá? Simplificando aqui, né, mantendo aqui a fração de cima, invertendo a de baixo e multiplicando, eu tenho 3Q sobre N mais 3 vezes 3 sobre N mais 3. Com isso dá 3 vezes 3, 9, 9Q, dividido por N mais 3 ao quadrado. Com isso eu tenho a equação 2, Q'. Bom, agora na última passagem, né, você vai colocar em contato a carga Q duas linhas individualmente no agrupamento C. Porque no agrupamento C as esferas estão distantes uma a uma. Então, nós temos aqui, em cada esfera, por exemplo, pegando aqui a primeira, entrando em contato, eu vou ter Q' dividido por 2, Q' dividido por 2 elevado a 1. Pegando a segunda esfera, Q' dividido por 4, igual Q' dividido por 2 ao quadrado. Sucessivamente, agora, pegando aqui e colocando na próxima, já vai reduzindo a carga. Q' dividido por 8 igual Q' dividido por 2 ao cubo. E assim vai até N sobre 3. Com isso, nós geramos aqui Q' sobre 2 elevado a N sobre 3. Tá? Bem, com isso, nós geraremos aí a carga Q', que é o processo de Q' dividido por 2 elevado a N sobre 3. Bem, substituindo o valor de Q', que nós conseguimos aqui, que é 9Q sobre N mais 3 elevado ao quadrado, nós temos essa relação, 9Q sobre N mais 3 elevado ao quadrado, dividido por 2 elevado a N sobre 3. Com isso dá 9Q sobre N mais 3 ao quadrado, vezes, invertendo aqui a fraçãozinha, 1 sobre 2 elevado a N mais 3. Tá? Resultando a carga final, Q', 9Q sobre N mais 3 ao quadrado, vezes 2N sobre
3. Com isso, temos a alternativa B. Questão multidisciplinar de matemática e física. Então você tem um texto aqui sobre as atividades humanas e as mudanças climáticas do planeta. Bem, a questão é a seguinte. Expresse nas escalas Fahrenheit e Kelvin a variação média da temperatura da superfície da Terra, segundo o relatório do IPCC, ocorrida nas últimas 3 décadas. Pelo enunciado, nas últimas 3 décadas, a temperatura média da superfície da Terra aumentou de 0,6 graus Celsius. Observe que é uma variação, é um intervalo de temperatura. Bom, pela teoria, converter temperaturas de uma escala para outra não é o mesmo que converter intervalos de temperatura entre as escalas. Assim, o intervalo de temperatura de 100 unidades na escala Celsius corresponde na escala absoluta, que é a Kelvin, a um intervalo de 100 unidades. E na escala Fahrenheit, o intervalo correspondente será de 180 unidades. Se você simplificar o máximo possível esses valores, você terá que, ao intervalo de temperatura de 5 unidades na escala Celsius, corresponde na escala Kelvin ao intervalo de 5 unidades. E na escala Fahrenheit, o intervalo correspondente será de 9 unidades. Então, quando, por exemplo, a escala Celsius variar de 15 graus, a escala Fahrenheit variará 3 vezes 9, 27 unidades, e a escala Kelvin variará também 15 unidades. Certo? Chamamos isso aí, esse intervalo de temperatura, de amplitude térmica. No caso do exercício, você pode utilizar uma regra de 3. Então, está ali, ó, de Celsius para Fahrenheit. ΔC vale 5 graus, ΔF vale 9 graus Fahrenheit. Por quê? 5 Celsius tem aí 0,6 graus Celsius nessas últimas décadas. Então eu tenho 5 vezes ΔF igual 9 vezes 0,6. Multiplicando aí em cruz, aí você tem 5,4 dividido por 5. Então, o intervalo de temperatura na escala Fahrenheit é 1,08 graus Fahrenheit. Bom, de Celsius para Kelvin, a variação é sempre a mesma, é de 1 para 1. Cada unidade da escala Celsius corresponde a uma unidade na escala Kelvin. Então, se variou 0,6 graus Celsius, irá variar também 0,6 Kelvin. Ok? Essa é a resposta.